Obrigada, seu Luiz. Obrigada, Loiva. Vou tomar meu calmantezinho antes da gente começar. Então, gente, hoje a gente vai falar de casa espírita. Da nossa casa, das casas, de todas as casas que tem por aí, né? Aí a gente pergunta assim, mas eu já sei o que é casa espírita, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona uma casa espírita. Mas, bem, quando eu vim para cá, né? Saí da minha casa lá, vim para cá e eu pensei assim, eu começo a pensar, o que eu vou falar? Como é que eu começo? Como é que eu vou falar isso aí? E daí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Onde é que eu estou indo? E o que eu vou fazer na casa espírita? Pô, vamos começar por aí, né? Quando a gente sai de casa para vir numa casa espírita, o que a gente vem fazer? Né? Então, começamos por aí. Então, vamos primeiro assim, dar uma pinceladinha do que é a casa espírita, o que acontece, o que a gente recebe aqui. Mas a gente também vai falar do que a gente encontra aqui, né? E por que devemos continuar vindo na casa, também temos isso. E os benefícios que a gente recebe quando vem para cá. Então, esse aí a gente vai trabalhar mais em cima, né? Então, como eu digo, a gente sempre vem aqui aprender. Então, para mim, casa espírita sempre vai ser. Vou falar com as minhas palavras o que é casa espírita para mim, gente. Escola e hospital. E espiritual, isso já falei aqui, né? E espiritual no mundo terreno. Por que espiritual no mundo terreno? Porque aqui a gente vem falar sobre, aprender sobre o nosso espírito, sobre espiritualidade. Isso mesmo. Coisas que a gente não aprende na escola lá fora, né? Na nossa escola material. E até então, se a gente não chega aqui na casa ou não procura um livro, a gente não vai entender. E mesma coisa, às vezes a gente, nos livros, a gente fica se questionando. Será? Mas será que é assim? Será que é tudo isso? Né? E quando a gente começa a frequentar a nossa escola, né, a gente vai absorvendo mais conhecimento, vai tirando as nossas dúvidas, vai estudando, será que é, será que não é? Né? E aí a gente vai mudando também, e a gente começa a acreditar que existe um mundo espiritual, que eu sou um espírito. É por aí, né? Mas, assim, sempre tem um motivo para a gente chegar aqui na casa, né? Sempre tem, porque a maioria, não só quem nasceu espírita, quem já nasceu nesse caminho, quem o pai e a mãe já foi, e daí colocou a gente nesse caminho, né? Mas a maioria de nós somos católicos, né? Eu penso assim, não, nossa casa já recebeu alguns evangélicos, né, que eles vieram, porque a escola também a gente vai falar aqui que é o hospital. Geralmente a casa é bem procurada por esse hospital que a gente tem aqui também. Então, alguns evangélicos, mas a maioria predominante é dos católicos, gente. A gente vem. Por quê? A gente vem por curiosidade, às vezes um amigo falou, vai lá que é bom, tem umas palestras legais, funciona assim, assim. E às vezes, por curiosidade, eu vou lá ver se é assim mesmo. Aí eu venho, né? Às vezes, eu tenho alguns problemas que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu quero uma ajuda, mas eu não encontro em lugar nenhum. De repente, alguém chega perto de mim, sabe o que tu faz? Vai lá numa casa espírita. Chega lá, pede para fazer um atendimento fraterno, dependendo do que a pessoa está passando. Às vezes, a gente está passando com um problemão e não consegue achar um caminho, uma ajuda. Né? Daí a gente, nossa, eu preciso encontrar alguma resposta, eu preciso saber por que isso está acontecendo comigo. Né? Então, alguém diz para ti, vai lá, pede para fazer uma conversa fraterna. Eu sempre digo assim, vai lá, entra, né, que aqui não tem nada demais, que tem gente que imagina muita coisa que nem existe, mas é até porque as pessoas falam, e a gente é muito de acreditar no que as pessoas falam, a gente não vai ver se é verdade, né? Por isso que sai as fofocas. As fofocas saem por quê? Muitas. Que a gente não vai ver se é sério, é fato, é verdade. A gente já começa a passar para frente. Né? Errado é uma coisa que a gente vai aprender aqui. Né? Então, escola por isso, porque a gente vem aprender a se melhorar moralmente. E a nossa moral, ela diz respeito ao nosso espírito. A gente evolui moralmente e espiritualmente. Né? Não é o nosso corpinho de carne. Não é esse corpinho de carne que é moral que vai aprender. É o nosso espírito, que todo mundo já sabe que o que
que a gente faz, fala, se movimenta, isso tudo aqui faz parte do espírito, tanto que eu sempre digo, quando a gente tiver que sair, ele desaba, né? Acaba, não tem mais jeito. Então, é o espírito que vivifica, que vive sempre. Por isso que a gente está aqui, para aprender. A gente vai aprender aqui primeiro do que? A gente vai começar a saber que, primeiro, a gente é cheio de defeito, né? Que até então a gente acha que não, mas a gente é. Aí a gente vai trabalhar todos os nossos defeitos, né? Cada um vai se ver, né? Se enxergar. No começo a gente não vai aceitar, vai dizer, mas eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, vamos trabalhar todos os detalhes, né? Vamos dizer que vou trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo, a raiva, que eu vou saber sobre os suicídios, mas o que eu vou poder saber que, tanta coisa, gente, como sobre os trabalhadores espirituais, anjos guardiões. Nossa, é tanto tema que já passou por aqui, né? Que a gente vem e cada dia a gente leva um conhecimentozinho para casa. Então, é mais ou menos isso. Eu vou trabalhar minha raiva, meu ódio, meu rancor, todos os sentimentos negativos. E os outros que também existem dentro de mim, que eu não pratico, eu também vou colocar ele em prática. No final, se a gente se esforçar, perseverar, ficar aqui, vindo de vez em quando que dá, né? Mas, assim, se esforçar bastante, a gente vai deixar os outros para trás, os negativos, e a gente vai se melhorar. Isso aí vai trazer os benefícios para nós, que depois a gente vai falar sobre isso. O que mais a gente vai encontrar aqui? A escola, que eu digo que são as aulas, que é isso que a gente está fazendo agora, né? E o hospital seria o quê? O hospital é que, quando a medicina terrena, né, a gente procura todos os tipos de cura na medicina terrena. Auxílio, e, às vezes, né, remédios para nossas dores, todas as enfermidades, a gente não encontra lá. E dá um desespero, né? Dá um desespero. Quando o diagnóstico é daquele dizer que você tem tantos dias de vida, aí mesmo é que a gente se desespera. A gente vai para onde? A gente procura qualquer lugar que diz assim, vai lá que te cura, vai lá que te cura, vai lá que te cura. Todo lugar, a gente corre. No final, às vezes, a gente acaba parando onde? Numa casa espírita. Vai lá. E a gente vem. E chega aqui, nós vamos ser instruídos. Como é que funciona? Então, primeiro, a gente vai passar por uma conversa fraterna, a gente vai expor os nossos problemas, conversar. A pessoa que está fazendo essa conversa, ela tem que estar preparada para atender você, né? Psicologicamente, emocionalmente, porque não adianta a gente ser bonzinho para fazer conversa fraterna, gente. Tem que ter um psicológico equilibrado, tem que saber escutar e falar o que o outro precisa ouvir, né? Então, e depois a gente passa para o tratamento, que entre a parte que é do hospital que eu falo. Qual é o tratamento? Primeiro, a gente vai ter que acreditar que a gente vai se curar, que a gente quer. Aí a gente passa pelo fluidoterapia, que é o passe, que depois das palestras a gente vai ali, mas para que a gente consiga receber essa fluidoterapia, a gente tem que estar ali com bom pensamento, desejando que a gente melhore mesmo, né? Depois a aguinha fluidificada. Mas o remédio maior que a gente vai ganhar aqui na casa, aquele que pode me curar mesmo, vai ser a palestra. Porque a palestra é que vai me curar, porque ela vai mexer com tudo que está desequilibrado dentro de mim. E esse desequilíbrio, com a parte que eu venho, escuto, vou me melhorando, escuto, vou me melhorando, o meu corpo físico também vai ter melhoras. Meu corpo físico vai começar a melhorar também, né? E daí, assim, a gente vai tentando. Às vezes, dependendo dos nossos males, a gente é curado. Tem muitas curas na casa espírita, muitas. Mas, às vezes, se é para mim passar por aquilo, que a gente também aprende aqui, né, sobre esses assuntos, se for para mim passar por essa parte, vamos supor que eu vou ter que morrer com uma doença, né, e essa doença não tem como, eu tenho que passar para isso, para resgatar alguma coisa, para acertar algum erro do passado, eu vou passar por ela. Só que eu vou passar, às vezes, sem a dor, sem aquela angústia, aquele sofrimento que eu teria que passar. Porque com esse conhecimento, eu acabo ganhando uma ajuda espiritual, que é a espiritualidade ali do lado, meu anjo guardiões. É os médicos espirituais, né, que a gente não vê agora, né? A gente está tudo aqui, mas aqui tem amigos espirituais aqui na frente, ajudando a gente a estar aqui falando.
Tem os amigos espirituais de vocês aí, já vendo se alguém tem algum probleminha para poder ajudar. Casa espírita é isso. Isso é a parte hospital que eu falo. Esse auxílio. Aqui vem médicos, auxiliar a gente, enfermeiros, pessoas dessa área que vão saber certinho quem precisa. Alguém com probleminha no coração, o outro com uma úlcera, uma coisinha, e vai ajudando. Só que quando a gente chega na casa espírita, a gente tem, eu sempre falo, né, se conectar aqui, né? Isso aqui é outra energia. Não tem nada a ver com o mundo lá fora, isso aqui é outro mundo. Eu sempre digo assim, é outro mundo esse aqui. Porque a partir do momento que a gente entra daquela porta para dentro, a gente se mergulha no mundo de fluidos benéficos, sabe? Mas é porque a gente não se liga às vezes, né? Às vezes a gente fica lá fora conversando, às vezes a gente não está com o pensamento aqui, está com o pensamento lá em casa ainda, não se conectou. Eu sempre falo ligar e desligar, a gente não se liga. Não ligou, então a gente fica meio avoado, assim. E aqui já é outra atmosfera, não tem nada a ver. A gente não consegue ver, claro, mas quando a gente desencarnar, a gente vai ver. Opa! E quantos desencarnados tem aqui agora? Quantos espíritos tem aqui agora, para quem tem medo? Quantos? Por quê? Porque amanhã, aqueles que também precisam, que nunca tiveram passado por uma casa espírita, estão por aí, ó, às vezes perambulando, vamos dizer assim, não são nem espíritos ruins, mas são espíritos ainda que não conseguiram ajuda espiritual, até porque não acreditam nem que passaram para o outro lado, ainda acham que o mundo deles é aqui. São vindos até aqui, podem estar aqui aprendendo junto com a gente. Às vezes eles têm que vir muitas vezes, para depois ainda poder ser resgatado, porque ninguém é auxiliado contra a sua vontade. Se eu não quero, não quero. Eu até posso morrer amanhã, não ter nenhum conhecimento de doutrina espírita, vir aqui numa casa, em espírito, me sentar, escutar a palestra e ir embora e dizer coisa de doido. Sabe? Não é o meu momento ainda, não consigo. A espiritualidade pode tentar de todos os meios, mas também ela não é minha vontade, e nada eles fazem contra a vontade da gente. Só quando a gente quer realmente. Porque daí a gente vai estar preparado para enxergar as coisas. Né? Então, também serve para isso a casa espírita. Para os desencarnados vir aqui ser ajudado, como a gente já às vezes não é ajudado antes, nunca procurou, né? Então a gente vem aqui. É a mesma coisa, a gente tira o nosso tempo para vir aqui, 30 minutinhos, para aprender um pouquinho da gente, né? De nós mesmos, do nosso espírito. Né? Enquanto que, às vezes, a gente não tem esse conhecimento, não acredita, então a gente só sabe o lado material. E depois que a gente desencarna, vai viver ainda muito tempo no material sem poder achar o auxílio. Do mundo espiritual, isso aqui é um pontinho de luz, é uma luz, mas a gente não enxerga, mas os espíritos, sim. Antes da gente começar uma casa espírita, é tudo muito bem preparado. Por exemplo, até me lembrei do seu Luiz lendo essa psicografia da Dona Lourdes, porque assim que a gente começou a nossa casa, vinham muitos espíritos batistenses, vamos dizer, daqui, né? Muitos espíritos vinham mandar recadinho. Né? Nossa casa era pequenininha, era pouquinha gente, trabalhador também, bem pouquinhos. Então, tinha muitos espíritos daqui de São João, que a gente conhecia, que uns a gente conhecia, né? Nem a Dona Lourdes. Dona Lourdes é, no mundo espiritual, agora ela escreve, ela é poeta, faz poemas. Né? Aqui eu acho que ela já era, se eu não me engano, ela já fazia. Se eu não me engano, Dona Lourdes até fez um livro. Agora, eu não me lembro se o livro dela é espiritual, que ela psicografou, ou se ela fez aqui mesmo, aqui na Terra. Não lembro. Eu conheci Dona Lourdes desde pequena. Primeiro conheci o pai dela. Se eu não me engano, o pai dela, ela cuidava do pai dela, o pai dela bem doente, bem debilitado, e ela morreu primeiro que o pai dela. Foi uma história bem assim, sabe? Aí ela morreu primeiro, depois o pai dela desencarnou, mas foi quase um atrás do outro. Era uma história mais ou menos assim, que eu não estou bem lembrada. Então, depois a Dona Lourdes começou a dar uns recadinhos para nós. Agora a gente não tem mais a psicografia aqui, né? Parou um pouco, porque tudo a seu tempo, de certo, se um dia for para voltar, volta. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, é o aprender mesmo, né? Mas, naquela época, era para esses recadinhos vinham também do mundo espiritual para a gente aprender, né? Até um pouco para a gente, os desacreditados, começar a acreditar mais se é verdade, se é mentira. Né? E, às vezes, a gente não fala muito porque
As famílias não podem aceitar, né? Se a família não for espírita, ela vai dizer que é uma mentira, que a gente encontra muita dificuldade nesse caminho de... Às vezes eu recebo uma psicografia do pai de seu Luís. Eu posso lá entregar para o seu Luís, porque eu sei que o seu Luís conhece, sabe, não, ele vai acreditar. Mas eu posso... Muitas vezes eu já fui entregar para pessoas que não acreditaram. Mas a gente fica naquela, eu entrego ou não entrego? Porque se eu não entrego, eu fico com uma dívida aqui com o espírito que pediu para entregar, né? E se eu posso entregar e a pessoa também não gostar, mas é um risco que a gente corre e a gente acaba entregando. A gente diz, você que sabe que acreditar ou não. Então, isso tudo a gente tem na casa espírita, né? A gente vem aqui para isso. E a melhor parte que eu falo é essa que a gente está tendo agora, né? Essa da nossa conversinha, que eu falo que a gente sempre vem aqui para uma aula, para a gente aprender e a gente colocar lá para o mundo lá fora, né? Porque tudo que eu aprendo aqui, eu tenho que passar para o mundo lá fora. Não adianta eu aprender e não fazer nada com esse conhecimento. O mundo lá fora que eu digo é o quê? A minha casa, a minha família primeiro, né? Mas eles não vão entender, não faz mal, a gente tem que praticar. Eu sempre penso assim, nós, assim que estamos nesse movimento, no movimento espírita, eu sempre penso, eu venho aqui para dividir o que eu já aprendi, né? Então, assim, eu não posso mais correr disso, voltar para trás, porque eu vou estar errando. Para mim, na minha concepção, eu vou estar errando. Para mim, o meu dever é passar para frente o que eu aprendi. Se alguém quiser acreditar ou não, né? Mas já que eu entrei, agora a minha parte é colocar para frente, né? O pouquinho que eu sei, eu vou dividir. Se eu conseguir, né, pelo menos 1 ou 2 entender ou continuar na casa, eu fico feliz. Se eu não conseguir, né? Se eu não conseguir conquistar alguém, não é conquistar, é tocar a pessoa para despertar para o lado espiritual, não é hora a hora. Eu penso assim, de repente vai na outra casa espírita, vai entender melhor lá. Porque a espírita é uma questão de afinidade. Às vezes você vem aqui, escuta, não gosta. Não gostei muito daquela casa, não. Falou assim, não é isso. Às vezes a gente vai em outro lugar, se afiniza, gosta e fica lá, né? Então, a gente falou os motivos, né, que a gente chega por curiosidade, porque alguém mandou a gente. Falamos que pode ser uma escola e um hospital, e os remédios aqui também, que são ministrados, né, na água fluidificada. A gente leva o nosso remedinho para casa, quem entra em tratamento. Se faz cirurgias ali, pequenas cirurgias também se fazem, né? Nós temos tratamento de maca. Nós temos um tratamento que também fica lá no CEIU de Blumenau, que às vezes a gente coloca. Quando a gente acha que aqui a gente não tem os recursos necessários para essa ajuda, mesmo assim a gente manda para o CEAM, porque o CEAM é nossa casa irmã, né? Embora a gente começou... O CEIU, desculpa, gente, é CEAM e CEIU. Embora a CEAM, aqui em São João Batista, foi a primeira casa, depois foi lá, só que daí a gente deu uma parada. Então, lá começou primeiro, depois continuou aqui, né? Sim. Agora, os benefícios da gente vir. O que a gente ganha vindo numa casa espírita? Então, a partir do momento que a gente vem, que a gente aprende, que a gente coloca em prática, e quando eu digo que a gente coloca primeiro na família da gente, né? A gente faz a nossa mudancinha aqui. As pessoas, eu acho, tem alguém que nota, mas a maioria das pessoas notam a sua mudança. Primeiro você vai mudar, você vai pensar como eu mudei. Nossa, olha lá para trás, às vezes a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa e a gente pensa, eu já fiz muito isso, hoje não faço mais. O bom disso é não fazer mais, né? Vamos colocar assim, às vezes a gente é muito de julgar as pessoas, é o que eu falei no começo da fofoca, né? De julgar, eu nem sei se aquilo é verdade, mas eu já vou botando para frente, né? Vou colocando. Então, se a partir desse momento você já está nesse nível de não colocar mais a fofoca para frente, você já melhorou, já se esforçou, já deu um passinho para frente, né? Isso com tudo, gente, o ódio que a gente sente pelo outro, né? Sabe? Esse é o que mais fere o nosso corpo físico, esse ódio, porque às vezes as pessoas elas fazem mal para a gente.
Vamos deixar o bichinho quietinho, senão vai tirar o foco do nosso foco. Às vezes, assim, as pessoas fazem mal para a gente, né? Nos machucam, e a gente fica meio irado que quer confrontar, quer, poxa, vou começar também a fazer para ele. Quando a gente acontece que a gente já está no tempo da casa, que a gente já tem um tempo aqui na casa, a gente não faz mais isso. Pode se tocar, quem já está há muito tempo na doutrina, pensa. Se faz ainda, gente, é porque a gente não aprendeu nada ainda. Porque a gente não aprendeu. Porque quando isso vir, esses obstáculos virem para a gente vai saber dominar certinho. Hoje em dia, eu, por exemplo, posso dizer assim, ó, eu já não odeio mais. Já odiei muito. Né? Muito, ó, fui crescendo com esse sentimentozinho. Todos os sentimentozinhos, aliás. Né? Então, a partir do momento que eu entrei nessa escola, eu acabei deixando para trás isso. Então, como para mim hoje é fácil ver uma pessoa fazer uma coisa errada, é claro que a gente tem os ímpetos, né? No momento dá aquela vontade, mas a gente já trabalha. Nosso psicológico, peraí, calma aí, o que eu estou fazendo lá naquela casa? Eu não vou lá? É mesmo assim, eu vou lá para quê? Para aprender, então vou treinar. Né? Hoje em dia, sabe como eu faço com esses momentos, com os meus inimigos? Mas é fácil, não é não? Não é fácil, só que assim, ó, eu emano coisas boas para ele. Por mais que ele faça coisa ruim para mim, eu sempre desejo o bem para ele. Por quê? Porque eu vejo ele como um irmão que ainda está doente e tem que se melhorar espiritualmente. Estou falando espiritualmente. Hoje eu consigo ver isso. Antes, não. Antes de pisar nessa casa, eu não conseguia. Antes, eu julgava mesmo e achava que eu estava certa. Né? Se fez, eu vou devolver. Hoje, não. Se eu acho que se eu for devolver, eu estou perdendo o meu tempo. O meu tempo, eu estou adquirindo mais doenças. A gente sabe que tudo que a gente emana para o outro... O Júnior falou da ação das palavras, quem veio aqui, né? Sabe que a energia volta, né? E às vezes a gente tem tanto ódio, tanta raiva, e deseja do fundo do coração para o outro, que a gente vai ficando doente. É como o Júnior falou, se o outro não está nem aí, não está te desejando isso, nem pensa que você está com tanto ódio dele, não vai acontecer nada com ele. Ainda mais se ele vir numa casa espírita, se ele orar, se ele rezar. Né? Nem precisa vir numa casa espírita, pode ser uma criatura de bem, que faz o bem para o outro, né? Que ora, que vê um doente e reza. Sabe? Como a psicografia da Dona Lourdes fala desse amor, né? Que a gente tem que fazer, porque todos os males vão ser curados através do amor. O amor é o único remédio que cura tudo. Mas nós não amamos. Não é esse amor que a gente fala aqui. Não é esse, gente. Esse amor, ele é muito superior desse que a gente pensa que a gente ama. Porque hora a gente ama, hora a gente xinga, né? Já está xingando. Hora gosta do marido, está lá, daqui a pouquinho já não gosta mais. Só contrariou a gente já não gosta mais dele. Né? E vice-versa. Mas a gente vê isso às vezes em casa, com o amigo, com o outro. Eu digo, ora, mas tu não estavas vendo agora que eu te amo. Mas já está falando do fulano, não quero mais saber, não sei o quê. Não ama. É um amorzinho assim que a gente é da boca para fora. Não é aquele sentimento puro. Porque quem ama de verdade, né, aquele amor supera o momento ruim, o xingamento, ele trabalha primeiro em ti, porque se eu já sei, mas ele não sabe, eu não posso cobrar o mesmo dele. Se eu venho numa casa espírita há tantos anos, sei de tanta coisa, mas ele nunca veio, e como é que eu vou cobrar dele? Né? Se a gente vive junto, ele é meu irmão, ou ele é meu marido, seja lá meu pai, como é que eu vou cobrar dele se ele não tem o mesmo conhecimento que eu tenho? Sabe? Isso são os ensinamentos que a gente aprende aqui na casa, que a gente tem que passar para frente para se melhorar. Senão a gente não se melhora. Não tem como, né, a gente se melhorar. Por isso que eu digo, os benefícios que a gente encontra na casa espírita são da paz interior, que esse não tem pagamento. Não existe dinheiro que compre. Se a gente pudesse viver uma vida terrena toda em paz,
sem um probleminha, sem um obstáculo, sem uma doença para passar. Nossa, que felicidade. Ele existe aqui na Terra? Não, não é mesmo? Sempre aparece alguma coisa para a gente aprender. Sempre. Todo sofrimento se tira um ensinamento. Né? Não se lamenta, né? Nem se vitimiza, né? Coitada, como eu sou uma coitada, uma desgraçada, tudo dá errado. Não se vitimize, porque a gente sempre é para cima. Tira de dentro de você o que você aprendeu, né? Do lado espiritual. Porque o lado material, ele é fácil. Muito fácil, que o lado material, o que é? A minha vida lá fora é correr para um lado, correr para o outro, eu quero sempre mais. Por que eu trabalho tanto? Porque eu quero uma vida melhor. E isso não é errado, querer uma vida melhor. Só que, quando eu vim para cá, não foi isso. Eu pensei que eu ia ter uma vida melhor. Aliás, eu concordei que eu ia trabalhar para ter uma vida melhor, mas eu não ia me esquecer do que eu vim fazer aqui. Do que é? Me melhorar, né? Quando a gente anda no caminho do bem e que faz a caridade, que faz coisas boas, a gente vai se melhorando interiormente, vai esquecendo toda a mágoa, o ódio, porque isso já vai. Tu vai vendo, tu vai trabalhando com o sofrimento do outro. Quando tu vê o sofrimento do outro e tu consegue sentir aquele sofrimento, tu já vai melhorando, porque é sentir, né? Tu já está melhorando. Porque o fulano está ali em cima de uma cama sofrendo. Quando você vai ali, você faz uma visita, você conversa com ele, faz uma oração, pensamento mesmo ali. Eu sempre digo, eu adoraria dar passe nos hospitais. Hoje em dia tem tipo, São Paulo, né? Já estão fazendo isso. Florianópolis estão fazendo nos postinhos de saúde. Olha que evolução, né, gente? Só que, assim, ó, ainda em poucos lugares. Olha a evolução. Rio de Janeiro tem faculdade espiritual para a gente aprender, que eu sempre quis isso. Né? Tem tantas coisas que já melhorou, mas não é todo mundo que aceita ainda. Por exemplo, se a gente for no hospital, às vezes eu digo para minha amiga, se a gente for no hospital, se o fulano de tal está lá, e se a gente for dar um passe, só se a gente dizer que é reiki. Posso ir lá dar um reiki no fulano? Pode. Reiki pode, passe não. Qual é a diferença? Né? Por que passe não pode? Só por causa do nome, porque daí as pessoas já pensam que passe, dá um passe, é coisa de casa de umbanda, de macumba, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas é bom a gente visitar também as casas de umbanda. Nem todas as casas de umbanda são ruins. Tem casas de umbanda que fazem o bem, da maneira deles, do jeito deles, mas o caminho deles é do bem. Sabe? Agora, lógico, todo lugar que você vai, até se benzer, né? Que antigamente a gente vivia o quê? De benzimento. Pelo menos na época do meu pai era assim, não tinha recurso. Né? Acho que antigamente a espiritualidade ainda trabalhava muito mais nesses lugares, assim, que nem tipo roça, nos sítios, lugares longe que a pessoa não podia sair, lá levar a pessoa no hospital, eles trabalhavam muito lá. Né? Então, tinha os benzidor, né? Que ia lá e benzia. Menina estava doente, leva lá. O outro leva lá. Era lá que era o hospital que ajudava. A maioria se curava lá, gente. Mas quando você for em qualquer lugar, até numa casa espírita, pense bem, se te der um conselho ruim, não vai mais. Não vai. Porque não se dá conselho ruim para ninguém, né? E casa espírita também. Se alguém for numa casa que se diz espírita e que você vai falar que está com mágoa, com um ódio, que isso não acontece, mas é um exemplo que eu quero dar. Você tem alguma coisa que quer tirar isso de dentro, não sei o quê, e a pessoa meio que dizer, mas está certa, você pode sentir isso mesmo ainda, porque ainda aí você tem que trabalhar. Não, não pode. Né? Você não pode, você tem que trabalhar na casa espírita, eles vão dizer, você vai ter que trabalhar esse sentimento, né? Faça bastante oração. Imagine aquela pessoa, vai lá, dá um abraço. Tem que a gente diz, Deus o livre, não vou. Mas começa, gente, não é difícil. O primeiro pensamento, se eu vou nada. Vai lá, porque a gente está se melhorando. Esquece essa parte aí de bateu, valeu, o outro dá, eu vou bater, ele vai bater. Esquece isso, perda de tempo. Por que a gente evolui tão pouquinho? Por isso que a gente não quer deixar essas coisas.
Né? Nosso orgulho fez para mim, vou fazer para ti, não tem jeito. Então, os benefícios que a gente falou da casa, que eu já voltei lá para o outro lado, é esse. É que quando as coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, a gente não sente. Ela aconteceu, mas não sente, e você passa bem melhor pelaquela situação. Encontra um caminho para resolver aquele problema. Pode fazer esse teste, gente. Pode continuar vindo na casa e continuar sempre que vocês puderem, porque a gente vai à missa, né? Que nem eu era católica, eu ia à missa. Todo domingo, a gente ia à missa de manhã cedo. O que eu ia fazer na missa? Quando eu era criança, eu não tinha muita noção. Eu ia porque meu pai ia. Depois que a gente cresce, a gente vai aprendendo, né? Então, eu ia por quê? Pensei, hoje eu vou na missa. Por quê? Porque eu tenho que agradecer. Eu pensava, eu tenho que ir lá, eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que pedir, e eu tenho que escutar. Porque o padre fala coisas boas. O padre fala, os católicos falam da moral, de melhorar a nossa moral, do perdão. Eles têm um bom ensinamento. Por isso que eu digo, se eu não fosse espírita, eu estaria na católica ainda. Tem esse lado que a gente vem para o bem. Né? Nenhum padre fala uma coisa ruim, fala para o bem. Só que, o que para mim é? Vou dizer que eu concordo, que eu acho que eu até já falei aqui, que um padre franciscano me disse. Né? Ele falou assim para mim, ele perguntou, que religião você é? Eu disse, eu estudo a doutrina espírita. Eu estudo, padre, a doutrina espírita. Tento andar nesse caminho. Ele falou, a doutrina espírita, minha filha, é a continuação da religião católica. Por quê? Olha só, né? Por quê? Ele disse, porque lá tu aprende até um limite. Porque a gente vai aprender a moral, sim, o lado moral, mas o espiritual a gente vai aprender assim. Eu vou desencarnar, vou para o céu, inferno, é só isso. Céu, inferno e purgatório, né? Essas três coisinhas. Então, a gente vai tudo para o inferno, porque a gente não faz, a gente não faz aquilo lá que o padre fala. A nossa moral. Nem aqui, às vezes, a gente vem, demora para dar a mudança, né? Eu penso assim, então, estão tudo ferrado. E olha só, o espiritual, por que esse caminho? Porque aqui a gente vê que a gente tem consequências dos nossos erros. A gente vem aqui e diz assim, lá o padre diz assim, tá, eu vou lá, padre, pequei, por isso, por aquilo outro. Tá, ele vai lá e diz, minha filha reza 50 Ave Marias. Eu vou rezar, já fiz muito disso. Fui lá, me ajoelhei, rezei 50 Ave Marias, Pai Nosso, não sei o quê. Só que, na minha cabeça, eu estou perdoada daquele... Eu vou lá, quer ver quando a gente é criança? A gente vai lá, reza, pronto, estou perdoada. Saio da porta da igreja, estou perdoada. Eu penso, né? Quando estava lá, eu pensava, bom, vou tentar não fazer mais. Vou tentar, não vou fazer mais. Só que eu não sei que as consequências. Lá eles não dizem para mim as consequências do meu desencarne. Sabe? O que esse mal vai fazer para mim? Agora aqui e depois lá no outro lado. Isso a gente não escuta, porque eles não acreditam na continuação da vida. Eles não acreditam, né? Nós, ex-católica, não acredita. Não passa isso para a gente, não ensinam, aliás. Não é questão de acreditar a gente, é de ensinar a gente. Eles não ensinam que a gente vai continuar a vida, que a vida é uma continuação. Né? É um eterno aprendizado. Eles não explicam isso para a gente. Então, a gente sempre está morrendo de medo, porque pode ir para o inferno. Né? E a gente fica ali maquinando até tudo que a gente faz, porque a gente sabe o que faz de ruim. Que eu esqueci, a gente não esquece. A gente está lá guardadinho, o que a gente fez. A gente só não vê o do outro, a gente vê. O que o outro fez, eu vejo, mas o meu está lá guardadinho, mas eu sei que eu fiz no fundo do meu íntimo, eu sei. Então, já está dando a nossa hora, né? Só para dizer para vocês que eu quero dizer com isso que o quê? Aqui é a escola, porque a gente tem a continuação. A gente sabe que a gente vai desencarnar, vai deixar esse corpinho aqui e vai ter que resolver lá em cima ou continuar, se a gente fez tudo de bom. E se a gente vem na escola e conseguiu passar no teste, algumas coisinhas, a gente, pelo menos, vai ser resgatado, vai ser ajudado lá do outro lado. Né? Então, assim, a gente vai ter esse lado espiritual, essa continuação. Se a gente desencarna sabendo que a gente vai morrer só assim, inferno, céu, purgatório, a gente já desencarna morrendo de medo, que a gente fica na dúvida, vai rezar eternamente, que não sabe se morreu ou não. Tem esse lado. Às vezes, claro que a gente é resgatado, levado para o plano espiritual, ainda ficar um tempo lá, e a espiritualidade lá nos ajudando a abrir o nosso psique, nosso arcabouço espiritual, né, mental e espiritual, para dizer, você já morreu. Tem gente que fica lá anos e não sabe que morreu num hospital espiritual.
até conseguir. Porque tudo é um processo, gente. Né? Quem já abre mais a mente, já aprende mais, já vê com outros olhos, é mais fácil, mas pensa quem vem muito com medo de uma coisa que não existe, que é errado, mas que a gente aprende. Claro que tudo tem um porquê. Eu sempre digo, tudo tem um porquê, todas as religiões existem, porque cada um tem que estar naquele lugar, neste momento, lá está ajudando fulano, lá está ajudando outro, né? Como eu falo. Então, assim, ó, a única diferença é esse lado do espiritual, para mim, né, da religião que eu seguia, que era católica. Então, não ia acreditar que a vida continuava. E nem eu não tinha muito noção de espírito, né? Eu não tinha. Porque lá se fala muito de Espírito Santo, mas não fala do nosso espírito. Não fala que nós somos um espírito, que nós temos que melhorar. Até fala que a gente tem um espírito, mas depois vai para lá, né? Vai para o céu, vai ficar lá. E a gente pensa que vai ficar lá fazendo o quê? Nada. Se for para um lugar bom, vou ficar lá sentadinho nas nuvens, olhando o pessoal aqui embaixo. Não tem uma explicação lógica, andando no meio dos jardins, né? Não tem isso. Isso é uma coisa que não tem lógica. Não tem lógica. Nós somos criaturas, né, que a gente vai evoluindo sempre e aprendendo. Para isso que serve a casa espírita. Então, digo para vocês que todo o tratamento da casa, o melhor é o que a gente está fazendo agora. Porque a gente está se melhorando. Quanto mais a gente se melhorar, menos doença, pode acreditar, gente, menos doença, mais paz dentro da minha casa, sabe? Eu vou ser mais feliz, eu vou ver a vida com outros olhos. Quando a desgraça vir, que a gente fala, né? Quando a desgraça vir, quando as coisas ruins virem, eu até posso balançar, dar um baque ali na hora, mas eu vou me fortificar. Até porque eu tenho ajuda da casa, dos anjos guardiões, eu tenho amigos que me ajudam em oração. Quando alguém está passando por um trabalho, por uma dificuldade bem grande, façam um teste que eu vou dizer para vocês fazer. Passou por alguma dificuldade? Tem amigos que vocês gostam de coração, que gostam de vocês mesmo, que vocês sabem que é aquele que torce para vocês ir para frente? Falem com todos eles, se reúnam e digam, gente, eu estou precisando de ajuda. Podem fazer uma oração para mim? Tal hora, às 7 horas, todo mundo pode estar conectado ali, rezando, que eu estou precisando muito, ou é para o meu pai, ou para o meu irmão, ou para alguém. Façam esse teste. Melhora. Você vai ver que faça não uma vez, faça várias vezes. Tudo vai fluindo, vai melhorando, vai se acalmando, e as coisas voltam ao normal. Sabe? É uma dica que eu dou que a gente aprendeu aqui na Casa Espírita. Gente, já passei da hora, 5 minutos, e quero agradecer vocês, tá, por mais esse momento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de eu conseguir ainda dividir um pouquinho de coisa com vocês, né, de conhecimento com vocês, tá? Possam voltar para casa em paz, que possam vocês também pensar no que a gente conversou hoje e tentar também melhorar. Né? Então, Casa Espírita, para mim, é isso, sabe? Muito obrigada.